Hoje eu vou falar um pouco sobre boas práticas na programação, só que de um jeito um pouco diferente. Eu não vou falar tanto a nível de código, eu vou falar mais sobre comportamentos, né? Boas práticas em relação ao nosso dia a dia como desenvolvedor, como estudante de programação. Tá? Rapidamente, deixa eu me apresentar. Meu nome é Cristiano Cunha, sou desenvolvedor do .NET, sou apaixonado ali por programação, é óbvio, eu amo isso, eu programo desde meus 14 mais ou menos. Eu gosto muito da área de educação, de ensinar, gravar vídeo, escrever de vez em quando sobra um tempinho. E o mundo open source, né? A gente tá aqui ligado pelo mundo open source, por essa ideia, essa filosofia, talvez, de vida, né? E o que eu vim incomodar vocês aqui? Por que eu vim aqui? Por qual motivo dessa palestra existir? Né? Eu vou falar sobre boas práticas, como eu falei no início, mas eu vou falar quais os impactos que isso traz no nosso dia a dia. Eu vou falar sobre a cultura de ter boas práticas, o que isso ajuda no nosso dia a dia. Né? E por fim eu vou falar alguns questionamentos. Né? Porque muitas das coisas aqui a gente já vai. Vocês já vão ter ouvido falar, não vai ser nada muito novo. Mas eu quero trazer alguns questionamentos, né? Essa é a ideia principal. Primeira coisa, por que eu devo seguir boas práticas? Por que eu devo fazer isso no meu dia a dia? Não é só sentar e sair codando, né? Pô, não é só isso aí? A gente não ganha pra sentar e sair codando? Mais ou menos. Então, vamos lá, por que a gente precisa? Acho que o ponto principal de boas práticas, tanto comportamentais quanto hard skills, né? É a questão da produtividade. Às vezes tu inicia, esse gráfico é o gráfico de um projeto em um tempo quando não se utiliza boas práticas, tá? Quando tu inicia, a produtividade está lá em cima, estourando. Mas no momento que vai passando o tempo, cara, tu vai tendo dificuldade para inserir coisas novas no teu sistema. Então, tu vai adicionar uma tela que no início, lá quando tu fazia sem pensar, levava 1 hora. Daqui a 1 mês, 2, 3, sei lá, 4 meses, vai levar dias para fazer aquilo. Então, é muito importante para a produtividade da equipe, para a quantidade de entregas, né? Outra coisa é em relação ao sucesso do teu cliente. O teu cliente, quando eu falo, pode ser um terceiro, pode ser o teu líder, teu chefe, tanto faz. Pensa cliente como alguém que utiliza o teu sistema. Né? Então, tu pensa que um sistema que não é desenvolvido com boas práticas, ele começa a ter bugs. E se começa a ter bugs, o teu cliente começa a ficar triste. O teu cliente começa a reclamar porque o sistema está com uma quantidade de bugs elevada. E o que acontece quando o teu cliente começa a reclamar? A gente entra no problema financeiro. A gente começa um probleminha que é o problema de código que poderia ser tratado lá no início, já virou problema para o cliente e já virou talvez um problema financeiro para a tua empresa. Isso só um detalhezinho, talvez coisas básicas a nível de código. Tá? Durabilidade do projeto. Querendo ou não, a maioria dos... Eu sei que existem projetos que foram feitos que são quase descartáveis, que a gente precisa fazer rápido para entregar e aquilo ali vai fora depois, ok. Mas geralmente a maioria dos projetos a gente faz pensando a longo prazo. É um projeto que tu quer que dure anos. Só que se tu não planeja, se tu não utiliza boas práticas, a durabilidade do teu projeto cai. Projeto. É quem nunca tava naquele projeto assim que, pô, a gente começou o projeto esse ano, a gente fez correndo, ficou de qualquer jeito, aí ano que vem a gente refaz, porque já não tá dando para dar manutenção. Aí no outro ano tu faz o projeto de novo, aí no outro, refaz o projeto de novo porque tá ruim. E aí tu fica naquele ciclo infinito que teu projeto não dura nada. Eles são projetos descartáveis. Mas na mente, o correto é fazer rápido para entregar só e tanto faz. Depois a gente vê. E o depois a gente não vê. O débito técnico do teu projeto, a quantidade de coisas que precisa corrigir nele, ó, fica uma lista gigantesca. E a durabilidade do teu projeto vai pro espaço. Mas não só em relação ao projeto que a gente tem problema. A gente começa a ter problema com o time. A gente começa a ter dificuldade para contratar novas pessoas para a equipe. Porque geralmente a gente sabe qual empresa trabalha com uma tecnologia ruim, que tem uma cultura ruim. Que às vezes
tem um sistema lá que ninguém fica porque é horrível de dar manutenção. Então, a empresa, o teu time, a tua equipe começa a ter dificuldade para contratar novas pessoas. E também acaba ocorrendo uma grande rotatividade no time. E ter rotatividade no time é horrível. Por quê? Porque o primeiro cara chegou, fez de qualquer jeito e foi embora. Não documentou, não fez nada. Tá aquele negócio feito de qualquer jeito. O segundo cara chegou, viu que o primeiro fez, viu que não dava tempo pra corrigir o do primeiro e já meteu uma gambiarra por cima, e isso vira um loop. E aí tu não consegue manter gente muito tempo no teu time. Tu começa a ter uma rotatividade absurda. E a qualidade do teu produto, vai caindo, os teus clientes vão ficando cada vez mais tristes. Tu acaba tendo vários problemas em relação a contratar novas pessoas, e as que estão lá saem muito do time. Mas eu costumo separar em duas coisas. A gente separa no final de tudo, que é bem-estar e parte financeira. Essas boas práticas que eu falei por cima agora, ou má práticas, né? Tudo se refere a bem-estar e financeiro pessoal, bem-estar pessoal e equipe, problema financeiro pessoal e da empresa. A gente precisa de tomar muito cuidado, porque querendo ou não, a gente vive num mundo capitalista e é a base. O financeiro, infelizmente, ou felizmente, talvez, é a base do que a gente tem hoje, é a base da nossa sociedade. E o bem-estar é o que todo mundo quer. Todo mundo quer trabalhar num lugar que é feliz, num lugar que é legal. Mas é impossível trabalhar... É impossível o lugar ser um lugar legal pra se trabalhar quando tu tá sempre apagando fogo, tu tá sempre arrumando problema, sempre estressado, sempre prazo, sempre... Sabe, tu não consegue aproveitar, tu já não tem mais vontade de trabalhar com aquilo. E aí tu acaba entregando por entregar, tu começa a entregar tudo de qualquer jeito. Tá? Mas beleza, como que eu posso fazer pra resolver esse problema, tá? São algumas dicas que eu dou, mas não é que vai resolver, não existe soluções mágicas que vão resolver o problema de vocês. Cada problema é único. Mas eu separei algumas soluções que são meio genéricas, que todo mundo vai poder aproveitar, nem que seja um pouquinho daquilo no dia a dia. Vai conseguir sair daqui já conseguindo levar aquilo pro dia a dia do trabalho para melhorar, nem que seja um pouquinho. Que isso já faz uma diferença gigantesca lá na frente. E, novamente eu separei em duas partes, tá? Códigos e ferramentas, que seriam hard skills, e comportamentos e decisões, que seriam soft skills, que pra mim é a parte mais importante, que dificilmente a gente conversa. A gente fala muito de DDD, microserviço, micro front-end, arquitetura, nuvem. Beleza, mas a gente dificilmente fala sobre as pessoas que estão por trás disso, sobre os comportamentos que a gente tem no dia a dia. Dificilmente a gente para pra pensar sobre isso. E eu acho que é de grandíssima importância, mesmo que vocês vão ver no fim que talvez não seja legal, não é algo legalzão pra se falar no dia a dia do trabalho. Não é cool, mas é importante. Vamos começar pela parte de ferramentas. Parte de códigos e ferramentas. O primeiro de tudo é algo bem simples, que é utilizar o Git, e não o básico do Git, um commit, um push, tu utilizar o Git para estruturar o teu fluxo, tu trabalhar com um Git flow ou com release flow, o flow que for importante para tua equipe, mas tu padronizar isso é importante. Tu saber utilizar o Git, tu dominar essa ferramenta, facilita horas de trabalho. Então, é muito importante padronizar fluxos, e talvez o Git venha para te ajudar nisso. Tá? E junto com essa padronização, tem uma coisa que geralmente dev não gosta de fazer, que são as documentações. É importante ter documentação, óbvio que é. Tá? Eu não sou aquele cara que acha importante documentar diagrama de classe, UML e tal. Eu acho que a nível de código existem outras formas de você documentar isso. Mas tu precisa ter coisas mínimas
Precisa ter uma documentação falando para que serve o teu sistema, quais as dependências que ele tem, para que ele existe, qual o funcionamento dele. Então, ter uma documentação mínima, até mesmo, como eu falei, aquela questão de contratação. O cara que entra novo na equipe, a menina que entra nova na equipe, o pessoal vai ter uma noção de quais são os sistemas que a gente tem, para que serve. Ah, eu preciso mexer no sistema de e-mail, beleza. Aí o sistema de e-mail, se eu mexer, vai quebrar em 15 lugares diferentes. Pô, talvez se isso não tiver documentado e não tiver um cara mais sênior no projeto para ajudar, só vão saber disso em produção ou homologação. Tu documentar minimamente teu projeto é muito importante. As dicas básicas ali, mais de fluxo e documentação. Então, documentação básica, nada muito a nível de código e fluxos de trabalho. E aí entra o Git para te ajudar. E daqui para frente são mais dicas a níveis de código, tá? A primeira delas para mim é a mais importante de boas práticas, assim, disparado, que seriam dar bons nomes para o que você está fazendo. Dar bons nomes. Quem nunca viu aquela variável lá, x, c, a. Putz, cara, às vezes tu perder, bem entre aspas, 5 minutos pensando no nome de uma variável legal pode poupar dias ou horas de trabalho lá na frente pro teu colega ou às vezes para ti mesmo. Muito cuidado, dê bons nomes. Ah, mas, por exemplo, código do cliente, aí, putz, tu vai botar codecli, ou sei lá, C cliente. Não vai cair a mão se tu escrever código do cliente na variável. Não vai ser isso que vai deixar teu software lento. Pô, a gente tá em 2020, cara. A gente não tá mais programando em C que precisa botar X como nome de variável. Tu precisa dar bons nomes no teu sistema para facilitar a vida. E esses bons nomes, eles são quase que uma documentação a nível de código. Por que eu não gosto tanto dessa ideia de documentar código? Acho que por isso. Tu dar bons nomes no teu sistema facilita a tua vida. Tá? E junto com bons nomes, eu acho que essa dupla aqui é invencível, é a questão de responsabilidade única. Putz, quem é que nunca entrou num sistema ali que era para enviar um e-mail, mas ele cadastra, é uma função que envia e-mail, cadastra o usuário, manda SMS, manda push notification pro navegador. Putz, cara, aí tu acaba tendo uma classe gigantesca que faz 1000 coisas diferentes. Tu acaba tendo um método com centenas de linhas que fazem 1000 coisas diferentes, né? Quem é que nunca entrou naquela classe que tu olha assim, nossa, tu te apavora, tu põe a mão na cabeça e fala assim, eu não vou mexer aqui porque vai dar problema. Dar bons nomes e responsabilidade única andam junto, tá? Andam juntos. E, putz, como é que eu sei... Eu não quero estar muito na parte técnica, mas como é que eu sei que isso aqui tem uma responsabilidade única? Se tu tá com dificuldade de dar bons nomes por teu método ou pra tua classe, ou se o nome vai ficar grande porque faz duas coisas, cadastra o usuário e manda e-mail, por exemplo. Talvez esteja com mais de uma responsabilidade o teu método da tua classe. Então, se tu tá com dificuldade de dar bons nomes, talvez você esteja fazendo coisas demais juntas. Por isso que esses dois caras andam juntos. O outro cara, que eu sou fã, é o Keep It Simple. Então, se tu tem, assim, dois caminhos para ir, o caminho fácil e o caminho difícil, né? O caminho complexo. Cara, a possibilidade do teu caminho fácil ser o correto é bem maior. Desculpa, fácil talvez não seja a palavra, né? O simples seja a palavra correta, talvez nesse caso. Então, tu manter as coisas mais simples possíveis. Eu sei que nós, desenvolvedores, gostamos de um microserviço, um micro front-end, e usar a lib, usar Docker, Kubernetes, e a gente precisa parar, às vezes, para pensar, porque todas essas tecnologias, essas complexidades que a gente coloca pra gente, às vezes, aprender mais, ou que tu quer experimentar, talvez tu tenha que fazer isso fora do teu horário de trabalho. Porque
tu fazer coisas complexas geralmente geram custos absurdos lá na frente. Fora que, putz, às vezes tu cria um algoritmo complexo, absurdo, que só você vai entender. Putz, acho que não é esse o caminho. O caminho da programação é a simplicidade das coisas e não a complexidade cada vez maior das coisas. Outro ponto importante, que aí já entra um pouco de comportamento na minha visão, que é aquela regra do escoteiro. Lembra que eu falei há pouco tempo atrás sobre aquela classe de 1000 linhas, a função de 500 linhas? A ideia da regra do escoteiro é, se você se você vai mexer num código, vai ler um código, tenta deixar ele sempre mais limpo do que quando você chegou. Por exemplo, tu vai ler o código que um colega fez há um ano atrás e você vê que o nome não está descrevendo muito bem, ou tem uma função que tem 200 linhas e poderia ser dividido em 3. Será que não vale a pena você, de novo, né, perder esses 5 minutos a mais e ganhar horas de trabalho lá na frente, fazendo uma refatoração simples? Você leu o código, viu que tem algum problema, às vezes não precisa ir lá cobrar quem fez aquele código. Coloca a mão, dá uma ajuda o teu time, dá uma melhorada um pouquinho aqui, um pouquinho ali. E se todo mundo fizer isso, o nível de qualidade do código de vocês vai subir. Porque ele é um código que está sempre vivo, se renovando, se atualizando, com bons nomes, com responsabilidades únicas. E às vezes o teu time não tem code review, ou tem code review e é uma pessoa só que faz a revisão. Pô, se tu tem várias pessoas com backgrounds diferentes de experiência mexendo no mesmo código, pô, elas podem opinar. Elas podem te ajudar a escrever um código melhor. Às vezes o teu colega refatora um código teu e tu vai ver, pô, legal, isso aqui eu poderia ter feito desse jeito aqui. E todo mundo cresce como profissional, sobe o nível da equipe. E um outro ponto, que pra mim, assim, esse é essencial, que é uma guerra que a gente já venceu, que já deveria ter vencido, na realidade, né? Que eu sei que muita gente não faz teste porque não entende o valor. Cara, os testes unitários, testes automatizados, teste de integração, teste end-to-end, teste de segurança. Putz, cara, isso é essencial pra mim. Eu não consigo entender como que às vezes nós, desenvolvedores, conseguimos mandar algo pra produção sem saber que está funcionando, cara. Quanto tempo a gente perde fazendo teste manual, achando que não, a gente não pode perder tempo fazendo teste automatizado. Cara, coloca no papel. Quanto tempo tu leva pra escrever um teste unitário? E quantas horas, quantos dias por ano você perde fazendo teste manual, apertando F5, abre o navegador, roda, clica em 15 botão. Cara, será que não é um momento de... por exemplo, a minha equipe não gosta, meu chefe não vê valor nisso. Será que não é questão de alguém da equipe levantar essa bandeira dos testes? A gente precisa começar a entender o valor desses caras. Entender que eles poupam dinheiro. No início, com uma equipe inexperiente com teste, você vai perder dinheiro porque você vai levar mais horas. Mas isso rapidamente irá se pagar. Pra mim, se tivesse que dar 3 dicas importantes, bons nomes, responsabilidade única e testes unitários de integração, end-to-end, de segurança, de regressão, o que for. Bueno, essas eram as ideias principais a nível de código, a nível de hard skills. E agora vem na parte que pra mim é mais importante, que dificilmente a gente conversa, dificilmente você vê isso num evento, na conversa de bar com os amigos, colegas de trabalho. São as soft skills, que são os comportamentos e as decisões que a gente toma no dia a dia. Então vamos lá. A primeira coisa é trabalhar em equipe, cara. Putz, às vezes a gente fica com umas brigas boba mesmo, parece criança, quando a gente trabalha em equipe. Putz, cara, tá todo mundo, ou deveria estar todo mundo ali
correndo atrás do mesmo objetivo. E aí fica de fofoquinha, de briguinha boba, que parecem duas crianças de colégio. Cara, eu não consigo entender. A tua equipe, cara, é a tua base. É o pessoal que tá ruim ou tá bom, é o pessoal que tem que estar do teu lado pra te ajudar. Eles são a base, eles são teu dia a dia. Às vezes tu passa mais tempo com eles que com a tua família, cara. Tu precisa trabalhar, lidar muito bem com a tua equipe. Trabalho em equipe, pra mim, assim, ó, é o top do top de soft skills. E junto com essa ideia de trabalho em equipe, a gente precisa também saber dizer não. Não, uma palavra tão simples que às vezes a gente não sabe dizer. Às vezes a gente não sabe dizer pra nós mesmos, ou pra um colega ou uma colega de equipe, ou pro teu gestor. Só que isso acaba causando vários problemas quando você não diz não. Quando chega aquela tarefa gigantesca e tu já tá cheio de tarefas e tu diz sim pra agradar teu chefe, tu sabe que às vezes tu não vai entregar ou tu vai entregar com uma qualidade horrível por causa do prazo. Mas tu diz sim pra deixar os outros felizes. Mas tu tá te ferrando e tu vai tá prejudicando todo mundo à tua volta. Porque você quis agradar e não quis dizer uma palavra. Uma palavra simples. Não. E ele também serve, muito, eu já vivenciei muito isso, quando a gente fala de prazos estimativos. Às vezes a gente precisa dizer não para prazos que jogam pra gente estimativos, porque a gente sabe que não vai entregar. E aí, por exemplo, chegou o prazo, a gente tem até janeiro de 2022 para entregar o sistema, tá? Valor aleatório. E sabe que não vai entregar e tu fala, não, vai dar, vamos entregar. E aí é o pessoal do marketing, é o teu gestor, é o CEO da empresa, é todo mundo achando que vai dar. E porque tu não disse não, tu pode ter arruinado todo o processo por causa de uma palavra. E falando em palavras, é muito importante saber quando dar prazos e quando dar estimativas. Muito cuidado com isso. Tá? Estimativa é algo que dificilmente a gente acerta. E prazos estimativas geralmente vai trabalhar com possibilidades. 30% de chance de eu entregar até domingo, até. E prazo geralmente tu tem até domingo para entregar. Então, muito cuidado com as palavras. E às vezes tu vai precisar brigar e dizer não para os prazos. E tentar dizer sim para estimativas. Em relação a prazos estimativas, uma coisa que assim não dá mais, assim, 2020, Scrum bombando, Agile e tal. E muita gente tá pelo Go Horse, né? Bom, tem que entregar até domingo, eu não vou analisar. Pô, hoje é quinta, não vou analisar o problema, não tô nem aí. E aí o guerreiro já sai aqui, ó. A moda bicho, como diz o outro, bem louco, sem chapéu, pra entregar. E aí chega no domingo, ele viu que, o que eu fiz tá tudo errado. Porque ele fez correndo, ele fez o Go Horse da vida. Então, planeje um pouco antes de começar os seus processos. Outra coisa é se preocupar com 3 pontos, tá? Que eu vejo que muito desenvolvedor mesmo, não se importa nada. Que é a qualidade que tu entrega das coisas, das tuas entregas, do teu sistema, teu front, teu back, tua infra. A performance que tu entrega. Né? O teu sistema é performático, não é? Ele precisa ser ou não. Também tem esse ponto. E por último, segurança. Qualidade, performance e segurança. A gente precisa começar a se preocupar mais com isso. Principalmente com segurança. Cara, há pouco tempo atrás, se você tá vendo na data de lançamento desse vídeo, acho que uns 2 meses atrás, a gente lançou, né, a Lei Geral de Proteção a Dados. Com essa lei, cara, se chega a vazar um dado, se teu sistema tem uma falha de segurança, meio que já era, ferrou tudo. Tu vai ter um problema absurdo, porque tu não te preocupou com a segurança das coisas que tu entrega. Então, se preocupe com a qualidade do que tu entrega, qualidade da comunicação também com o teu time.
performance se for necessário. Existem sistemas que não é necessário ter tanta performance. Muito cuidado com o over-engineer, tá? E segurança, que eu acho que é uma coisa que a gente não pode abrir mão. Bueno. O que eu tinha pra trazer em questão de soft skill, hard skill eram isso, né? Mas beleza. Aí tu vai chegar e falar assim, pá, Cristiano, mas um código bom vai levar um baita tempo pra fazer, né? Concordo. Um código bom leva tempo. Mas um código ruim pode levar à falência de uma empresa. Exemplo, eu trabalho no mercado financeiro. Cara, se eu chego a ter uma falha de segurança onde um dos usuários perde todo o dinheiro dele, a minha empresa fale. Ou, por exemplo, tu trabalha num sistema de hospital e o teu sistema tem uma falha de segurança, ou ele tem uma falha na qualidade, na performance, ele tem um bug. Tu pode levar à falência de pessoas. Um código bom leva tempo, mas um código ruim pode levar à falência de empresas, que é o menor dos problemas, porque empresa é empresa, não tem coração, teoricamente. Mas tu pode levar também à falência de pessoas, porque tu não te preocupou. Nós, desenvolvedores, cada vez mais a gente tem um papel importantíssimo na vida das pessoas. Com carros autônomos, com sistemas de hospitais, sistemas financeiros, tu pode levar uma pessoa à falência e a pessoa explodir. E a gente não dá bola, né? A maioria das coisas que eu falei aqui, vocês já sabem. Que tem que se preocupar com segurança, com qualidade, que tem que ter responsabilidade única, bons nomes. Putz, o que eu falei aqui, todo mundo já sabe. Eu não falei nenhuma novidade aqui pra vocês. Eu não comprei um livro de 1 milhão e trouxe, pessoal, olha esse livro aqui, ó, várias novidades. Não. O que eu falei é que a maioria de vocês já tá cansado. Já deve ter chegado aqui e falado, putz, cara, o cara só falou coisa que eu já sei, já. Tá ligado? Então, o que acontece com nós desenvolvedores? E eu me coloco junto nesse balaio, como diz o outro. Eu me coloco nesse balaio. O que acontece com nós desenvolvedores, com nós gerentes de projetos, pessoas de infra? O que acontece? Eu gosto muito de uma frase de um cara assim que é excepcional pra mim, assim, que é o Elemar Júnior. Que em um dos artigos dele ele levantou a seguinte frase, né? A seguinte pergunta, reflexão: se somos amadores remunerados, nós somos amadores remunerados? Nós realmente nos importamos com o que criamos? Ou a gente tá só pela sextou? Tá só pela sexta-feira? Ou tá só pelo fim do mês, caiu o famoso quase nada na conta e segue o baile, guerreiro? Não tô nem aí pra qualidade, eu não tô nem aí se o meu software vai impactar negativamente na vida das outras pessoas. Financeiramente, de vida, de qualidade de vida, de tudo. O software tá em todos os lugares. E a gente não tá percebendo isso. Cada vez mais desenvolvedores entrando pra área e menos desenvolvedores prestando atenção no que estão fazendo. Né? Cara, fica o questionamento pra gente entender, pensar um pouquinho, né? Eu sei que esse fim não foi a coisa mais legal, de fim de apresentação, mas fica o questionamento pra gente. Às vezes, você pode não ser culpado por ter uma entrega rápida sem qualidade. A culpa pode não ser tua, mas a responsabilidade é, independente de que aconteça. Porque quem escreveu o código foi você. Então, com toda essa alegria, eu me despeço. Agradeço vocês. Se quiser me achar pra conversar, me xingar, tanto faz. cristianoprogramador.com. Vai achar meu LinkedIn, YouTube. Eu escrevo também num blog, no Medium. Lanço umas aulas de vez em quando no YouTube. Então, pode me chamar lá, me mandar e-mail, Facebook, WhatsApp. Fica à vontade que eu terei um prazer de conversar ou responder dúvidas. Beleza? Isso aí, gurizada. Muito obrigado. Valeu!